Meus prezados irmãos, com a graça de Deus, como sempre dizemos, quarta-feira, 25 de agosto, a data cívica relevante, não é? Dia do patrono do Exército, é isso? Então, nessa data estamos dando início ao nosso culto, louvando a Deus, bendizendo ao Senhor, alegres, porque tivemos um domingo muito abençoado, segunda e terça, hoje guardados pelo Senhor, e a certeza de que Ele continuará conosco. Amados irmãos, nessa data histórica, bonita para o Brasil, não é? 25 de agosto, vamos dar início ao nosso culto com alegria no nosso coração, porque como diz a palavra do Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor e com certeza Ele seguirá nos ajudando. Eu queria que os irmãos hoje estivessem lembrando que no horário dos pedidos de oração, vamos guardar um momento de oração pelo que está sucedendo lá no Afeganistão. Fiquem com isso no coração, mais adiante um pouco trabalharemos. Vamos então pedir agora o nosso PIB Informa, vamos prestar atenção na atualização das nossas datas para juntos trabalharmos aqui na causa do Senhor. Então, PIB Informa. Este é o PIB Informa. Domingo musical, 29 de agosto. Culto matinal. Os hinos que amamos e suas histórias, por ministra de música Berenice Antunes. Culto noturno. Música, culto e adoração para os dias de hoje, por ministra de música Mariane Godoy. Entramos na última semana de agosto lilás. Assim como a sociedade saudável, a Igreja também levanta a bandeira do combate à violência contra a mulher. Nossa bandeira é: em Jesus, todos somos iguais e temos os mesmos direitos. Sejamos proativos nessa campanha. A agenda de setembro. Reservem as datas. Dia 4, meu bazar preferido. Dia 5, Manhã com Deus, 7 às 8 horas. Celebração da Ceia do Senhor. Lançamento do aplicativo da Igreja. Dia 6 a 10, cultos matinais de oração, 7 às 7h30, pelo Zoom. Dia 12, visita de missionário, manhã. Dia 14, entrega da cesta básica. Reunião do Conselho Administrativo. Dia 18, Espaço Kids. Dia 19, Pastor Samuel Mouta, manhã. Dia 25, Espaço Mulher, 16 horas. Dia 26, encerramento da campanha de missões. Apelo. Pedimos aos irmãos que não abandonem o compromisso de fazer sua inscrição, nome, telefone e identidade para os cultos presenciais. Mais ainda, qualquer reunião, por menos que seja, ou ensaio, devemos seguir o mesmo protocolo. Setembro Amarelo. Saúde emocional. Prevenção contra o suicídio. Este foi o PIB Informa.
Ainda seguindo com os jovens participando das atividades da igreja, no culto de hoje também teremos jovens dirigindo a oração. E o primeiro deles será o irmão Mateus José. Ele vai nos conduzir na oração inicial ao nosso culto. Então oremos com o irmão Mateus José nessa hora. Boa noite, irmãos. Boa noite, amada igreja. Estamos aqui reunidos mais uma vez nessa quarta-feira para poder louvar o nome do nosso Senhor. E com isso estaremos entrando agora em oração para adorar o nome dele. Santo Deus e Pai, louvado é o teu nome, graças te damos em nome de Jesus. Primeiramente eu quero agradecer pelo dia de hoje, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor, todas as batalhas que o Senhor tem nos feito ganhar, Senhor, porque o Senhor sempre está ao nosso lado, meu Deus. Peço que o Senhor esteja nos abençoando nesse culto, Senhor, que nós iremos ter agora, meu Deus. Que o Senhor esteja abençoando o pastor para com a sua palavra possa tocar nossos corações, meu Deus. Através dele, Senhor, nós consigamos ouvir a tua voz, meu Deus, conosco, Senhor. Que o Senhor esteja sempre nos abençoando, sempre nos protegendo e seja sempre conosco, meu Deus. Abençoe esse culto de hoje para que nada de ruim não ocorra, meu Deus. Essa oração que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ao recitativo bíblico desta hora, que é uma junção de passagens bíblicas. A primeira delas é o Salmo 62:5, 1 Pedro 5:1 e 1 Crônicas 29:12, uma composição que a nossa ministra Berenice preparou. Vamos juntos, então. Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Então, com isso no coração, vamos cantar: com a minha voz clamo ao Senhor. A primeira linha diz: com a minha voz clamo ao Senhor, que é exato o título deste belo hino. Cantemos. Minha alma
Depois dessa expressão de convocação, de dedicação, de entrega, né? Dessa nossa súplica ao Senhor, nós vamos dedicar nossas vidas e nossos bens. Confessemos ao Senhor a nossa vontade de servi-lo, de adorá-lo e de trabalhar em sua causa. Então, dedicamos agora nossas vidas e nossos bens. Vamos acompanhar a música própria para a nossa oração pessoal. Dedicando ao Senhor essa expressão do nosso coração e o desejo de contribuir e sustentar a causa, vamos acompanhar a irmã Melina Tonon nos dirigindo em oração. Oremos com a irmã Melina. Oremos. Pai, neste momento nós queremos agradecer por mais uma oportunidade de estar realizando o culto essa noite. Também te agradecemos pelos cânticos que foram entoados e pela mensagem que será trazida mais tarde. Nesse mês da juventude, peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada jovem, cada adolescente, para que nós possamos buscar cada vez mais a Ti, Senhor. Agradecemos, ó Pai, pelas ofertas e dízimos que foram depositados, para que tudo seja utilizado para a honra e glória do Seu nome. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Prazerosamente trago para falar-nos nesta noite o pastor Edson Fernandes Távora. Ele dá seguimento aos estudos em Coríntios, que é um estudo, como todas as outras cartas que estamos trabalhando, um estudo vagaroso, um estudo detalhado, passando os textos vagarosamente, e nós estamos assim fazendo uma espécie de curso da Bíblia, né? Já passamos pelas cartas do Apocalipse, estamos então com Romanos, estamos com Gálatas, e estamos com Efésios, e estamos com Coríntios. Então, hoje é o dia de Coríntios e pastor Edson Fernandes Távora vai nos trazer a palavra. Então, acompanhamos em oração esse estudo da palavra de Deus. Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus. Vamos então continuar o nosso estudo na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Estamos no estudo 9 e o tema é a soberba. A soberba que incha e engana, desmoraliza e destrói a igreja de Deus. Baseado no capítulo 4, versículo 14 a 21 e capítulo 5, de 1 a 13. Deixe sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. Nos 4 primeiros capítulos da carta, vimos que há uma linha temática que une 4 princípios para o serviço sábio, maduro e espiritual. A humildade de Cristo, o foco no dia do retorno de Jesus, o protagonismo e a glória de Deus, e o 4º princípio, o relacionamento interpessoal dentro de um ambiente de amor em família na igreja. No estudo de hoje, vamos ver que a inobservância destes princípios é justamente a soberba. Na transição do capítulo 4 para o capítulo 5,
Paulo começa a falar sobre admoestação, para levar os de Corinto a eliminar o grave problema da soberba no ambiente da igreja. Como? Escrevendo e enviando esta carta e providenciando algumas atitudes práticas, e nós vamos ver que isso se inicia no capítulo 4, verso 14. Vou colocar aqui o texto para que os irmãos possam acompanhar. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo sabe que só Deus pode mudar o coração humano. Ele sabe que é o Espírito Santo que convence do pecado, mas se coloca como instrumento de Deus para transmitir e ser o exemplo da palavra de Deus. Podemos verificar 3 fases no aprofundamento da admoestação de Paulo. Primeiro, ele busca atingir a razão através da oratória, das cartas, dos e-mails, das mídias, através dos papiros e da cultura da época. Paulo vai se utilizar do vocabulário grego, do seu conhecimento das Sagradas Escrituras, da arte da didática, com a linguística e a retórica. Em segundo lugar, Paulo envia Timóteo para lembrá-los dos caminhos como ele andou entre eles, por ocasião da conversão deles a Cristo no início da igreja em Corinto. E na terceira fase de admoestação, ele aprofunda, mexendo com a volição, coloca a igreja diante de uma decisão. Paulo está preparando a igreja para a sua visita e, tendo em vista não ter condições de estar presente em Corinto naquele momento, recorreu à melhor solução. Enviou esta carta e a Timóteo para estar ali em seu lugar. Paulo sabe que eles vão precisar mais do que linguagem contextualizada e palavras de persuasão. Ele se utiliza da carta escrita com tinta de planta, com as tintas das plantas, junto com a carta viva escrita com o sangue de Cristo. Timóteo ficaria um período em que estaria convivendo com eles, para haver um processo de imitação por demonstração. Timóteo é a família. Prestem atenção ao que ele diz e na forma como se relaciona. O exemplo de Cristo no relacionamento humano vai definir o tipo de líderes e da igreja que serve o Evangelho de Cristo. Grande responsabilidade é de Timóteo, mas ele só faria o que realmente ele é, ensinando e se comportando com o mesmo DNA espiritual de Paulo, como filho fiel ao Senhor. Seu relacionamento entre eles demonstraria os caminhos da humildade de Cristo. É como Paulo ensina em cada igreja por toda parte. Temos aqui esse mapa demonstrando a viagem de Paulo a Corinto, passando pela Ásia e Macedônia, quando ele iniciou a igreja ali na sua segunda viagem missionária. Corinto está bem na esquerda superior do mapa, como os irmãos podem ver. Ele permaneceu 1 ano e meio e depois retornou à Judéia. E iniciou, a partir dali, da Judéia, a sua terceira viagem, passando pela Síria. Na terceira viagem, foi para Éfeso. Está ali mais ou menos no meio do mapa, que os irmãos podem ver. E lá em Éfeso, permaneceu durante 3 anos. Foi nesse período que escreveu esta carta. Um tempo depois do envio da carta de Timóteo, saindo de Éfeso, voltou a Corinto, passando mais uma vez pela Macedônia e Acaia. Parece que alguns na igreja em Corinto estavam tratando Paulo com pouco caso, como vemos aí nesses versículos do capítulo 4, 18 a 21. Como se Paulo não retornasse mais até Corinto.
Então, Paulo reforça que assim que lhe for possível, se Deus quiser, almeja visitá-los e ficar com eles por algum tempo e desfazer o engano que a soberba opera neles. O problema é grave e eles não se davam conta. No impasse da cegueira que os envolve, pensando que são sábios, Paulo toma uma decisão para o bem deles do Evangelho, indo para um discurso de impacto mais forte e mais direto. No final do capítulo 4, a partir do versículo 18, o apóstolo muda o tom das palavras. Ele fala sobre o seu encontro com os que estão cheios de si para verificar o poder de Deus na vida deles. E depois faz referência a ir com vara. O objetivo de Paulo não era envergonhá-los, mas ensiná-los como um pai ao filho amado. Paulo estava tentando conciliar essa linguagem com o que havia dito antes, no capítulo 4. E no capítulo 3, quando os chamou de bebês espirituais. Chamá-los de bebês espirituais pode ter um sentido pejorativo, mas Paulo está colocando um sentido duplo. Os bebês são aqueles que temos maiores cuidados, aqueles a quem damos mais atenção e carinho no ambiente da família. Vara aqui não é literalmente, mas dentro da metáfora de criança. Uma criança, quando a palavra não consegue convencê-la e o exemplo de vida não consegue desviá-la do erro, os pais se valiam da vara para corrigi-la. Isso significa que os de Corinto podiam associar a ideia do que Paulo quer dizer, que estavam sendo imaturos e enganados, mas, ao mesmo tempo, cuidados com o amor paterno, como as nossas crianças menores, considerando suas necessidades e limitações. Paulo não aguarda estar presente, mas adianta e prepara o caminho para quando estivesse com eles. Coloca-os de Corinto numa decisão. No capítulo 5, ele lança uma prova de obediência e ordena que excluam um membro da família. Um cristão professo e membro da igreja vivia numa relação conjugal com a madrasta. Trata-se de uma pessoa que quer as duas coisas: pertencer à comunidade cristã sem abandonar o seu antigo comportamento. Tal insistência exige uma tomada de ação para o bem tanto da pessoa envolvida quanto da comunidade. A questão da exclusão não é a imoralidade em geral, mas o tipo de imoralidade que estão tolerando, que nem mesmo entre os pagãos é aceito alguém se atrever a estar dormindo com a mulher de seu pai. Paulo sabia que a lei romana punia tal relacionamento com a prisão numa ilha. E as escrituras sagradas puniam tal relacionamento com o banimento por morte. Paulo interpretou a punição como exclusão da membresia da igreja. A igreja como um todo está envolvida num julgamento e tomada de decisão. E por meio desta carta, quando lida em voz alta entre eles, Paulo está comunicando a sua própria palavra profética de juízo, fazendo com que essa carta atue em seu lugar. A autoridade de Paulo não é dele próprio, nem da igreja local, mas do Senhor Jesus. O que a igreja deve fazer agora, no contexto da comunidade reunida, em que tanto Paulo como o Senhor Jesus estão presentes pelo Espírito, é executar o veredicto pronunciado. Mas a exclusão não deve ser pensada como uma forma de execração num tribunal eclesiástico. Não é ter excluído da membresia como inimigo, nem querer o mal da pessoa. É não o considerar como membro da família, tendo uma comunhão como um irmão em Cristo. Com esses não temais, diz Paulo. Não comais com ele como se fosse da família de Deus, como é o caso das festas religiosas, como a refeição da Páscoa e o ágape na ceia do Senhor. Sendo o homem verdadeiramente crente em Cristo,
As dores e a carência dessa falta poderiam levá-lo a pôr de lado o seu erro e voltar à comunhão da igreja, pois Deus está trabalhando nele. Paulo espera que a dinâmica do Espírito seja tão real que a exclusão poderia ser um processo de sofrimento que resulte em arrependimento e, assim, a reconciliação com o corpo de Cristo. O apóstolo usa a situação do homem em imoralidade para que a igreja se veja na situação real em que se encontra, criando uma multiplicidade de imagens, ainda na metáfora da família. A primeira imagem é a de uma criancinha em desconforto com a vara. A segunda é a imagem de uma família em luto. E na terceira, a família em julgamento entre seus membros. Na última linha do quadro, depois das fortes imagens, Paulo usa a cena da Páscoa nas famílias hebraicas. A festa da Páscoa judaica teve origem na libertação e saída de Israel do Egito para o deserto, na época de Moisés. Depois, se perpetua pela história de Israel até o judaísmo, quando as famílias se reúnem em ação de graças. Durante a festa, os israelitas faziam somente pães sem fermento. Era uma norma sanitária, pois o processo de fermentação, após alguns dias, aumentava os perigos de contaminação. Assim, no Novo Testamento, uma coisa boa como o fermento se tornou símbolo do processo pelo qual um mal se espalha insidiosamente em uma comunidade até que o todo tenha sido infectado por ele. Com essa comparação, Paulo tenta mostrar o absurdo da obstinação deles, quando correm o perigo tão iminente de serem estragados pela fermentação. Os de Corinto ignoravam isto completamente. A fermentação já estava bem adiantada e, para que a massa toda não se estragasse, era necessária uma providência inadiável, a exclusão. Mas o interessante é que, apesar dos nossos olhos estarem voltados para a questão da exclusão do membro da igreja em imoralidade, curiosamente, o contexto do capítulo 5, nos 13 versículos, somente no versículo 1, Paulo se refere diretamente ao irmão em pecado. Nos versículos 2, 4, 5, 7 e 13, se refere à igreja com relação ao imoral. Nos 13 versículos do capítulo 5, o discurso gira em torno da igreja com as suas atitudes e ações. No capítulo 5, Paulo começa falando da exclusão do imoral, mas logo após, no versículo 2, se refere à igreja como andando cheia de si. E depois de falar sobre a reunião da Assembleia para a exclusão, desvia o assunto para a soberba da igreja, no versículo 6. É da soberba que procede a autossuficiência e a teologia deles, contextualizada à sociedade greco-romana, baseada na concepção do corpo como algo não espiritual. Eles deveriam estar de luto e chorar como nos funerais. No entanto, não haviam feito nada. Na verdade, eles estavam se achando o máximo. Paulo diz que não é boa a vossa soberba. Como quem diz, nenhuma soberba deveria ser boa. Mas Paulo vai com a deles, de que são bons. Diz que só nesse quesito não estão na boa. No fundo, Paulo quer dizer que eles são soberbos em toda a esfera na vida da igreja. O que está acontecendo no caso do imoral e a reação da igreja é só a ponta do iceberg. Para todos os efeitos, quem estava no tribunal não era apenas o imoral, mas a igreja de Corinto. Como vemos neste quadro, o tema da soberba não está só no capítulo 5, mas começa no capítulo 1.
Paulo vai tecendo o texto para e passo, de forma estratégica, para que os de Corinto tenham consciência de que o pecado causador das imoralidades e do relacionamento ruim entre eles é o vírus da soberba que os havia atingido. Paulo usa duas palavras gregas que se confundem no nosso idioma em português para acusar a soberba e o inchaço deles. São as palavras kaukema e fusiouste. Estas duas ideias são semelhantes. Elas trazem ideias semelhantes, mas se distinguem por serem uma causa da outra. Fusiouste significa cheio de si, e kaukema é a própria soberba a causa do inchaço. Paulo vai fechando o cerco da conscientização deles com afirmações em relação à igreja toda. No capítulo 1, verso 29, de forma indefinida, a fim de que ninguém se ensoberbeça. E no capítulo 4, verso 6, usa o mesmo pronome indefinido, para que ninguém fique cheio de si. Porém, no miolo das citações, se refere ao grupo específico por 3 vezes. Nos versículos 7, 18 e 19 do capítulo 4. Primeiro se refere ao grupo de forma indireta, depois de forma indefinida, e no versículo 19 os aponta de forma definida, os cheios de si. É nesse momento que Paulo muda o tom da admoestação. No capítulo 5, Paulo passa a usar a forma direta, referindo-se à igreja, mas, apesar do assunto da soberba atingir o seu clímax envolvendo a igreja toda, o alvo são os líderes deste grupo específico. Em vez de serem exemplo dos caminhos da humildade de Cristo, estavam contaminando toda a igreja, destruindo o santuário de Deus. Esse movimento do texto, com o tema da soberba, nos leva a perguntar qual o fermento Paulo está se referindo. O velho fermento da imoralidade se confunde com o fermento da maldade, que contamina a igreja. Não é boa a soberba da imoralidade, nem a soberba da maldade, pois ambas vêm do maligno. No momento em que Paulo vai convidá-los para celebrar a festa pascal e faz referência ao fermento da maldade e da malícia, ele usa as palavras ponerias e caquias. No Novo Testamento grego, estas duas palavras são traduzidas como maldade e malícia, indistintamente. Mas, na maioria das vezes, ponerias é usada como maldade nas ações práticas. Essa é a mesma palavra usada para nomear o diabo, chamando-o de maligno. Essa palavra tem a mesma raiz da que usa no versículo 13, quando retorna à questão da exclusão. Paulo não se refere à porneia, à exclusão do imoral, mas à exclusão do poneron, isto é, malfeitor. Esse jogo de palavras sugere a proximidade do grau de impureza entre a imoralidade e a maldade na igreja. Isso é para mostrar que o imoral seria entregue a Satanás lá fora, e os malvados não continuariam com Satanás no meio da igreja. A outra palavra é caquias, que é mais usada como maldade subjetiva, isto é, dos pensamentos e nas palavras ditas por um coração maldoso. A soberba causa as malvadezas e os pensamentos maldosos. No livro de Provérbios, olhos altivos é o primeiro dos 7 mandamentos que Deus abomina. A comemoração do perdão e pureza em Cristo não podia ser festejado porque havia um problema grave que impedia o fermento do pecado que estava azedando a festa. A festa era outra, era a festa das glórias pessoais e da carne vestida de evangelho. Os de Corinto deveriam celebrar de forma sincera, não somente para cumprir as formalidades do culto, mas com o coração limpo de malícia, ciúmes e maldades. Com a humildade em obediência à exclusão do imoral, estaria implícita a exclusão da soberba no meio deles.
O veredicto está dado e a decisão será deles. Mas a ordem de Paulo para excluir o imoral, entregando-o a Satanás, poderia soar como uma forma estranha à sua própria teologia. Então, imediatamente faz a ressalva: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como de fato sois. Não é façam para que vocês sejam, mas façam porque vocês já são. A correção genuína vem pelo arrependimento e graça, para que o poder de Cristo esteja presente na vida da igreja. Apesar de serem gregos, os de Corinto precisavam entender que a santidade revelada nos preceitos das Escrituras é de dentro para fora. Se a motivação da vida de santidade for o Espírito de Cristo, em nós, todas as regras éticas de comportamento se tornam pífias. O pecado precisa ser extinguido pelo sangue de Cristo e não ocultado pela roupa da religião. Como disse Charles Spurgeon, a santificação do crente em Cristo não deve ser feita na forma de castigo, pois a igreja estaria caindo no legalismo farisaico. Por isso, a imagem do tribunal imediatamente recebe a mudança para a cena da festa da Páscoa. Diz ele: nosso Cordeiro Pascal foi imolado. A palavra de Deus, meus irmãos, nos convida a servirmos com humildade de Cristo, a cultuarmos de maneira sincera e verdadeira. Como disse Jesus, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E na carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 28, nos diz: aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Paulo estava usando de todos os recursos de admoestação e da didática humana. Mas não há esforço didático que corrija qualquer tipo de pecado, senão o sangue de Cristo. Essa sempre foi a mensagem desde o início, a cruz de Cristo, cheia de perdão e amor. Basta reconhecer e confessar para Ele. Paulo estava planejando estar em Corinto por ocasião da festa da Páscoa judaica, para dar a ela o novo sentido que ganhou em Cristo, para estarem com Ele na mesma e gloriosa experiência da alegria e do poder de Deus. O convite está feito, eles decidem. Vamos celebrar? A festa está aguardando você e eu. Celebremos no templo, nos cultos presenciais ou pela internet, com os ázimos da sinceridade e da verdade, para que seja sempre festa. Amém? Deus abençoe a cada um. Um grande abraço. Então, amados, aprendendo com o que Paulo ensinou àquela igreja, vamos agora para o nosso período de oração. Vamos pedir a Deus que nos abençoe e que nos atenda naquilo que pedimos, segundo a vontade dEle, sempre, né? Como de hábito, comecemos com os idosos. E quais são os dessa noite? São os seguintes: Mariana Norma Duarte de Souza, Mariano Leonardo Leitão, Marino Leonardo Leitão, Marlene da Silva Belotti, Marta Pereira de Menezes e Matildes Gomes Werneck. Vamos repetir? Matildes Gomes Werneck, Marta Pereira de Menezes, Marlene da Silva Belotti, Marino Leonardo Leitão e Mariana Norma Duarte de Souza. Oremos. Querido Deus, novamente, com alegria, aqui estamos apresentando ao Senhor essas 5 pessoas, das mais vividas, das mais experientes, das mais idosas de nossa igreja. Primeira coisa, Senhor, é dizer que nós agradecemos os teus cuidados sobre essas vidas. Também te agradecer a boa obra realizada por essas pessoas queridas por nós.
e pedir que o Senhor continue a sustentá-las, guardá-las, bem como, ó Deus, dar às suas famílias aquilo que essas famílias precisam dar a essas pessoas idosas. Toma essas vidas em tuas mãos, rogamos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos seguir o quadro daqueles que estão vivendo a enfermidade do momento, né? O Covid. Eu tenho aqui 5 nomes, eu acho. Oséias André Salgado, que está reagindo bem, nesse momento que gravo o culto, ele está ainda internado. Também Luiz Carlos, que é um pedido do irmão João Carlos Duarte Gil. Tiago Medrado e Ângelo Moraes, sobrinhos da irmã Eliane Medrado. E os demais casos que eu vim apresentando, pela bondade de Deus, estão libertos já em convalescência em suas casas, já, graças a Deus, vivendo só a quarentena, por obra e graça do Senhor. Então oremos por esses. Deus amado, o Senhor sabe que essa enfermidade tem causado enorme dissabor em nossa pátria, em peculiar no nosso município, nesses últimos dias. Mas aqui estão esses nomes que chegaram para a gente, embora tantos outros estejam também precisando, mas por esses que temos aqui e por aqueles que aqui não estão e que o Senhor conhece, rogamos o teu favor, a tua graça, a tua bondade. Te louvamos pelas melhoras daqueles que estiveram, que anunciamos semana passada, e agora colocamos esses em tuas mãos. E nós fazemos isso absolutamente convictos da tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os casos que a gente tem do câncer, né? Essa outra enfermidade que tem alcançado tanta gente. São os seguintes, são os mesmos da semana passada. Irmã Glaucineide Gomes de Moraes, o jovem João Gabriel, a irmã Josélia Souza de Oliveira, a senhora Marília Melo e a irmã Laudiceia Dias, que está nos últimos preparativos para internação e cirurgia. Vamos orar por essas pessoas? Nosso Pai amado, nós estamos sempre na Tua presença. O Senhor mora em nosso coração desde que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Isso nos dá uma grande referência, uma grande convicção. O Senhor é o nosso Pai. Então, confiados nessa extraordinária verdade, colocamos em Tuas mãos essas vidas que estão cumprindo a sua parte, Senhor. Estão lutando com as medicações, com o tratamento e clamamos pela Tua intervenção, pelos Teus cuidados, pelos inefáveis cuidados do Senhor. Acalenta cada coração e dá, Senhor, o suporte para que eles possam transitar por esse tempo seguros na Tua mão. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Os outros motivos são vários, irmãos. Eu tenho hoje uma lista de 23 pessoas. Então, vamos acompanhar carinhosamente. Sei que não dá para os irmãos reproduzirem, mas quando estiver orando, já esteja orando. Quando eu estiver mencionando, falando, já esteja orando, né? Já esteja orando. Irmão Fernando Nogueira, da nossa igreja. Pastor Edgar Barreto Antunes, nosso amigo lá desde o tempo do seminário, pastor da PIB de Nova Iguaçu, há muitos anos, hospitalizado, estado que inspira muitos cuidados. Informamos a quem ainda não saiba que a ministra de música Daniele Costa descansou das suas fadigas. Um bonito culto de homenagem foi feito. Quero apresentar agora também a Dona Arlete. Dona Arlete é a esposa do nosso querido Javer, que já está com o Senhor. Ela sofreu uma queda ali no seu prédio e está em casa, convalescendo dessa queda. Houve fratura. O casal Birajara e Catarina, sempre precisando dos nossos cuidados em tratamento de saúde.
a irmã Eliane Alves por ela mesma e também, Eliane Medrado por ela mesma e pelos sobrinhos a gente já orou e daqui a pouco oramos por mais pessoas ligadas a ela. O irmão Elias Alves, genro da irmã Maria Araújo, também precisando. Lembro a irmã Dorcas, num tratamento em casa muito rigoroso. Informamos que o pai da irmã Eni, o irmão Afonso, já fez a cirurgia, está em casa e se recupera bem, graças a Deus. Antônio Pacheco, que é o nosso cuidado de sempre, não é, irmãos? Assim agora Valdete que mora, que vive junto com a irmã Eliane Medrado. Valdete Nascimento está hospitalizada. Vamos orar pela Valdete. Sua luta de saúde não é pequena, irmãos. Vamos orar pela Valdete. Pelo Felipe, filho da irmã Marion Cristalino. Tem passado muita luta esse rapaz. Eliane Cardoso, da nossa igreja, trilhando o seu tratamento, tem vindo aos cultos. Nós estamos alegres com isso. A Patrícia, prima da irmã Ana Maria, também restabelecendo bem. O Robson, casado com a irmã Michele, da nossa igreja, aquele brabo, aquele acidente terrível que ele passou, mas está se recuperando. A irmã Marli Frota Baraúna também recuperando. A irmã Luciana Neto também precisando dos nossos cuidados. A irmã Alda Moraes Dutra também. E esse que a gente adotou para orar, o ministro de música, pastor Paulo Davi, lá de Curitiba. Fiquei muito sensibilizado com a história desse colega, desse pastor. Oremos por ele. Lembremos da irmã Clarice Franco, não tem vindo à igreja pelo seu estado de saúde. E lembramos o seu amigo, seu esposo Carlos, que é amigo nosso, embora confesse uma outra fé religiosa, mas é amigo nosso. A dona Marli, mãe da irmã Vivian, já teve uma melhora, está em casa, mas é bastante frágil o seu estado, precisamos lembrar dela. A irmã Maria dos Santos Rosa, chamamos de Mara, mas seu nome é Maria dos Santos Rosa, Hospital Cardoso Fontes, ainda sem um diagnóstico definido, mas está lá para descobrir isso. E a nossa irmã Maria Madalena, que pede pelo seu sobrinho Fábio Maia, hospitalizado, foi acometido de um AVC. Vamos orar? Muitos nomes, né, amados? Mas são esses que eu tenho, fora outros que não chegaram para mim ainda. Vamos orar por eles. Pai amado, não é do nosso costume levantar aqui uma lista, que nós mencionamos o seu nome diante do Senhor. E também o Senhor sabe que esses não são os únicos casos desta igreja, inclusive. Esses chegaram ao meu conhecimento, pessoas me informaram, e eu estou sempre aberto a receber todos. Mas, Senhor, aqui estão esses nomes, juntamente com aqueles que têm chegado ao trono do Senhor, pela intercessão dos demais irmãos. E para essas pessoas, Pai amado, rogamos a Tua graça, o Teu favor, as Tuas misericórdias. Nós sabemos que o Senhor tudo pode, mas também sabemos que o Senhor tudo sabe e tem uma vontade soberana. E é um exagero dizer, mas a Tua vontade é sempre sábia. Mas olha para a nossa necessidade com misericórdia e nos atenda conforme seja do Teu querer. Pedimos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Os pedidos do site, não vou mencionar os nomes hoje, mas vamos guardar um momentinho, vamos orar por eles? Senhor, não menciono hoje esses 18 nomes. Estou entregando em Tuas mãos essas pessoas. Essas pessoas que pediram que orássemos por elas. Estamos fazendo isso agora. Dispensa o favor que elas precisam. E como falamos ainda agora, de acordo com a Tua sábia vontade. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, então vamos para esse período final, que eu disse lá no comecinho, começaríamos prioritariamente pedindo
que os irmãos continuem, porque quem já viu as notícias, quem já está acompanhando, já está orando. É mais um chamamento, porque com certeza todo crente está orando pelo que está acontecendo no Afeganistão. Meus irmãos, ali há pessoas que já confessam Jesus Cristo como Salvador. Por isso tornam-se inimigas, já eram inimigas do governo de outrora e agora muito mais. A perseguição já está acontecendo ou intensificando, né? Há pessoas que confessam Jesus Cristo, há igrejas subterrâneas, há proclamadores ali, familiares, então o povo sofrido daquela terra. Vamos orar? Vamos orar por eles, especificamente agora. Nosso Deus, as notícias que chegam desse país comovem-nos muito, Senhor. É uma tristeza ver as notícias que chegam de lá e ouvir os relatos que vêm de lá. Pai querido, estende tua mão com favor, com misericórdia sobre esse povo sofrido. Igualmente a outros, Senhor, mas agora por esse povo. E por aqueles que já abraçaram a fé cristã e estão vivendo essa agonia agora. Sobre eles, ó Deus, derrama tua graça, teu favor. Nós continuaremos pedindo ao Senhor por esse povo em todos os nossos momentos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero seguir com os demais desse pedido final aqui, desse conjunto final. O pedido de sempre, não é? Nossa juventude, adolescentes e jovens, desafiados a participar do treinamento sobre juventude multiplicadora, agora em setembro, no finalzinho de setembro. Oremos pelos jovens de nossa igreja e agradecemos que Deus tem respondido nossas orações. Também lembremos a nossa equipe que trabalha conosco, na liderança dos 7 comitês, também o pessoal de finanças, de conselho fiscal, da jurídica, enfim, todos os diáconos, oremos por eles. Lembremos da nossa denominação, esse grupo que nós participamos, lembremos que estamos em plena campanha, transitando, né? Campanha de Missões Rio e Missões Nacionais, as duas trabalham juntas na nossa igreja. Agora o foco maior está em missões nacionais que está recebendo aquela carreta, né? Eu vi o vídeo, qualquer hora dessa a gente mostra aqui para quem ainda não tem, saindo lá da fábrica, da montagem, enorme a carreta. Eu espero que depois o irmão Pedro Veiga, que trabalha na junta, nos traga mais detalhes sobre esse material. Oremos pela Junta de Missões Rio, oremos pelos nossos grupos musicais. Domingo já vimos um grupo se apresentando, estava bem parado, mas agora está voltando. Também os jovens já têm se apresentado. Domingo foi a vez do Master, o Quinários já tem vindo outras vezes, enfim. Mas irmãos, vamos botar o nosso olho agora e o nosso pensamento na nossa pátria. O momento que a gente atravessa, o momento Brasília, não é? O momento Brasília, os encontros e os desencontros de Brasília, o momento Brasil, não é? Todo o Brasil, o momento econômico que a gente vive, fechando portas a trabalhadores para o sustento das suas famílias, enfim, vamos fechar o nosso período de oração com esse momento final. Querido Deus, estamos nós aqui, Pai amado, louvando e agradecendo pelas tuas boas dádivas, mas o Senhor sabe que a gente tem outras necessidades e o caminho é apresentar ao Senhor. Nossa equipe de trabalho, que eu louvo ao Senhor por essa equipe e por ela intercedo para que o Senhor abençoe cada um desses queridos irmãos na liderança das áreas de trabalho da nossa igreja. Sem eles, meu trabalho pastoral ficará muito prejudicado. Também, ó Deus, pelo nosso país, pelo que temos visto e ouvido, e te buscamos que a verdade do Senhor transpareça, que haja obediência aos teus ensinos,
que as pessoas se curvem, que a corrupção seja repreendida e que a justiça seja, ó Deus, praticada, que as empresas voltem a trabalhar para que tenhamos lugar para ganhar dignamente o sustento para as nossas famílias, os teus servos que trabalham nessas áreas. Deus e Pai, entregamos em tuas mãos esse enorme período de oração e pedimos que o Senhor nos dispense sempre com favor e misericórdia, no nome do Senhor Jesus. Amém. Prezados, vamos cantar? Vamos cantar um hino muito cantado, que é Vem, visita a tua igreja. Ele é pequeno, mas muito significativo. Cantemos Vem, visita a tua igreja. Encerrando, nós vamos chamar a Beatriz Siqueira para nos dirigir na oração e pedimos a Deus que abençoe os irmãos no final dessa noite, restante da semana, e domingo estejamos aqui com alegria, como foi colocado no PIB Informa, para um domingo bem musical. Cantaremos bastante pela manhã, ouviremos uma boa palestra de manhã e de noite. Então, agora, não se esqueçam, amados e amigos, a inscrição é indispensável. Irmãos, deixa eu confirmar aqui. A inscrição é indispensável. Penso que muita gente tem imaginação, tem vaga, e não dá o seu nome. E acontece às vezes até de não colocar o seu nome quando chega aqui. Mas, irmãos, mesmo que tenha vaga, nós precisamos que cada pessoa se inscreva e tenha o comportamento necessário. Nós temos que respeitar os protocolos. Nosso cumprimento é de longe, é distante, não podemos nos aproximar, não podemos aglomerar. Se lá fora estão fazendo isso, amados, não é nossa tarefa nesse sentido. O sentido é que aqui na igreja, no pátio da igreja, nós vamos atender aos protocolos. Deus a todos abençoe, uma boa noite, um abração forte e que Ele nos conduza sempre. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por mais dia de vida, Senhor. Abençoe todos os irmãos. Agradeço por esta palavra que toque em cada coração. Obrigado por tudo que tem feito por nós. É a oração que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.